Ezequiel 3, 16 ao 21 e depois o 27. Para você que vai seguir aí na Bíblia, Ezequiel 3, 16 a 21 e depois o versículo 27. Amém? Lição primeiro, que seria domingo passado, mas devido à eleição, a votação, nós deixamos para passar agora. As nossas revistas chegaram ontem à tarde, né? Era para passar na quarta, mas não chegou. Estamos passando hoje. Ezequiel 3, 16 a 21. Amém? Diz assim: sucedeu que ao fim de 7 dias veio a palavra do Senhor a mim, dizendo: filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel, e tu da minha boca ouvirás a palavra e avisarás da minha parte. Quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, não o avisando tu, não falando para avisar o ímpio acerca do seu caminho ímpio, para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua maldade, mas o seu sangue da sua mão o requererei. Mas se avisares o ímpio, e ele não se converter da sua impiedade e do seu caminho ímpio, ele morrerá na sua maldade, mas tu livraste a tua alma. Semelhantemente, quando o justo se desviar da sua justiça e fizer maldade, e eu puser diante dele um tropeço, ele morrerá, porque não o avisando tu no seu pecado, morrerá, e suas justiças que praticara não virão em memória, mas o seu sangue da sua mão o requererei. Mas avisando tu o justo, para que o justo não peque, e ele não pecar, certamente viverá, porque foi avisado e tu livraste a tua alma. Versículo 27. Mas quando eu falar contigo, abrirei a tua boca e lhe dirás: assim diz o Senhor, quem ouvir, ouça, quem deixar de ouvir, deixe, porque casa rebelde são eles. Pai, em nome de Jesus, nós oramos apresentando ao Senhor as nossas vidas, cada um dos irmãos aqui presente, aqueles que estão através das redes sociais, através do canal AD Colheita Oficial. Abençoa agora a vida de cada um deles, meu Pai, derramando tua graça, teu poder, misericórdia e bondade, trazendo, Senhor, meu Deus, força, graça e poder. Nós te pedimos, nós te agradecemos, nós te louvamos hoje e sempre. Amém, amém, Jesus. Amém, irmãos? Os irmãos podem se assentar adorando o nome do Senhor. Hoje nós estamos iniciando um trimestre, meus queridos, que vamos falar sobre a justiça de Deus, a justiça divina, a preparação do povo de Deus para os últimos dias no livro de Ezequiel. Então, a justiça divina e a preparação do seu povo através do livro do profeta Ezequiel. Pastor, mas está lá no Antigo Testamento, como que é para nós nos últimos dias? Nós sabemos que existem profecias bíblicas do Antigo Testamento que já cumpriram, existem profecias bíblicas que ainda vão se cumprir, e existem profecias bíblicas que estão se cumprindo, né? Então, o livro do profeta Ezequiel é um livro profético, ele traz em si partes apocalípticas, ele traz doutrinas escatológicas também para os últimos dias, e é de grande aprendizado para nós. Então nós vamos ver a justiça divina no livro do profeta Ezequiel. De acordo, se nós vamos estudar esses 3 meses sobre essas lições, que olha para você ver, se você olhar o tema das outras lições de cada domingo, você vai ver que parece que quando o escritor estava escrevendo, ele estava vendo os dias da agora, porque cada lição que vem, por incrível que pareça, foi escrita há algum tempo atrás, mas é como se estivesse sendo hoje, né? Nós vamos ver hoje Ezequiel, o atalaia de Deus. Depois nós vamos ver o fim vem, abominação do templo. Você vê, nós estamos vivendo isso hoje. Quantas abominações estão sendo realizadas no lugar
que se diz lugar de casa de Deus, de adoração, muitas abominações sendo feitas. Vamos ver também quando se vai a glória de Deus, a justiça de Deus, a responsabilidade individual, né? Hoje nós sabemos que às vezes é lógico, nós temos que preocupar com os nossos familiares a respeito da salvação, mas só que tem uma coisa, irmão, a salvação ela é individual, não tem como transferir a salvação e não tem como eu ganhar a salvação para os meus filhos. Eu posso ensinar eles, eu posso educar eles, mas eu não posso salvar eles. É individual a salvação e é intransferível, não tem como transferir a salvação, é intransferível. Então, responsabilidade individual, o bom pastor e os pastores infiéis. Ezequiel gasta um capítulo 34 para falar sobre os pastores infiéis, pastores fiéis e tudo mais. Gog e Magog, um dia de juízo. Essa aqui é uma profecia que ainda vai cumprir. É escatologia, é escatológico, ainda vai cumprir, né, essa guerra entre Gog e Magog. A restauração nacional de Israel também vai cumprir ainda, quando Deus vai ter, né, vai dar uma nova chance para Israel. Isso vai se acontecer lá no fim da grande tribulação, quando Deus vai restaurar, né, a nação de Israel. A visão do templo e do milênio também, escatológico. Imersos no Espírito nos últimos dias, né, também, profecias. O Senhor está ali. Então são lições importantíssimo, todas as lições são importantes, não podemos perder nenhuma. O texto áureo, ele vai dizer: porque se anuncio o evangelho, não tem que se me gloriar, pois a mim imposta esta obrigação, e ai de mim se não anunciar o evangelho. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 16. Verdade prática: além de guardar e cuidar, a missão do atalaia é anunciar tanto o julgamento divino como boas novas. Então está aí, meus queridos, o atalaia, ele tem uma obrigação. O atalaia, ele tem uma obrigação, né? Ele é convocado, ele é chamado por Deus. Nós vamos estudar daqui a pouco o que é o atalaia, né? Qual é a função do atalaia? O que o atalaia tem que fazer? Qual é o serviço do atalaia? Então Ezequiel, Deus chamou ele de atalaia. Então ele foi um profeta. Além de guardar a missão do atalaia, ele tem que anunciar o julgamento e ele tem que anunciar boas novas. Ele não é só portador de juízo, ele é portador também de boas novas. Ezequiel trouxe juízo, palavra de juízo para a nação de Israel, mas Ezequiel também trouxe palavra de incentivo, trouxe palavra de boas novas para Israel. Quando você vê lá no capítulo 37, quando fala do vale de ossos secos, era uma mensagem abençoada. Capítulo 36 vai falar Deus falando para a nação: eu vou tirar esse coração de pedra e vou dar um coração de carne, e vou pôr sobre vós o meu espírito. Mensagem, né, de ânimo, mensagem de boas novas. Então não foi só mensagem de julgamento, teve julgamento, mas, né, a introdução. As 13 lições do presente trimestre foram selecionadas do livro do profeta Ezequiel. Por que é importante o estudo do livro hoje? Primeiro, porque desde o primeiro capítulo até o último, ele nos leva a refletir a respeito da soberania de Deus em nossas vidas e na vida das nações. Segundo, porque o livro nos leva à avaliação contínua sobre o nosso relacionamento com Deus. A presente lição trata da responsabilidade dos atalaias, constituído por Deus ontem e hoje. Então, atalaia não ficou só no passado, ficou? Atalaia é ontem e hoje. Hoje tem atalaia no meio do povo de Deus? Tem. A obrigação do pastor, do ministério, da liderança é o quê? Está guardando o rebanho, apontando o perigo, mostrando o perigo que está, às vezes, circulando, está vindo.
Então, esta era uma das funções. E o profeta Ezequiel, meus queridos, ele foi chamado por Deus para isso. E nós vamos ver hoje a esse respeito. A primeira lição vai falar, né, de Ezequiel, o atalaia de Deus. O primeiro tópico vai falar sobre, primeiro vai apresentar o livro. Antes de apresentar o livro aqui, irmãos, quero dizer aos irmãos que o escritor dessa lição é o pastor Ezequias Soares. Ele é pastor, presidente das Assembleias de Deus em Jundiaí. E ele tem várias formações, entre elas apologia. Ele é apologista, né? Ele combate heresias e tantos ensinamentos que nós temos visto que é antibíblico, que são hereges, e ele tem sido um dos pioneiros a batalhar contra, né, estas ameaças que rodeiam o rebanho do Senhor. Então ele é pastor em Jundiaí Paulista e tem várias formações e é muito usado, né, por Deus. Então ele é o comentarista dessa lição. Sobre o livro do profeta Ezequiel. O livro de Ezequiel antecipa a tradição apocalíptica das Escrituras e pode ser dividido em 3 partes principais. A primeira, capítulos 1 a 24. A segunda, capítulo 25 ao 32. E a terceira, capítulos 33 ao 48. Então veja aí, o livro de Ezequiel antecipa a tradição apocalíptica. Ou seja, João veio escrever Apocalipse muitos anos depois de Ezequiel. Ezequiel profetizou cerca de 500 e poucos anos antes de Cristo. E João veio escrever Apocalipse, muito tempo depois. Mas Ezequiel já trouxe assim um pouco já do que seria no fim, do que iria acontecer. Então aqui fala das divisões, irmãos, de 3 partes principais que o livro de Ezequiel é dividido. Primeira parte, divide do capítulo 1 ao capítulo 24, segundo, do capítulo 25 ao capítulo 32, e a terceira parte, do capítulo 33 ao capítulo 48. A primeira parte, vamos ver o que fala a primeira parte, do capítulo 1 ao capítulo 24. Essas profecias foram entregues ao profeta antes da destruição da cidade de Jerusalém, do templo ocupado, os primeiros 24 capítulos do livro. Nessa parte está a visão inaugural do ministério profético de Ezequiel. Ezequiel capítulo 11 ao 3. Quando recebeu a visão da glória de Deus, Ezequiel 1, 26 ao 28, os discípulos dessa primeira parte do livro são predominantemente de ameaças e juízos, conforme Ezequiel 7, 2 ao 4, contra a prostituição e idolatria do povo, Ezequiel 8 a 15, versículo 15. A mensagem traz também uma série de advertências aos falsos profetas, aos reis de Judá e aos sacerdotes, Ezequiel 7, 26 ao 27. Olha aí para os irmãos ver, primeira parte, do capítulo 1 ao capítulo 24, vai falar o quê? Profecias entregues ao profeta antes da destruição de Jerusalém, antes de serem levados cativos para Babilônia, porque Ezequiel também fez parte. Ezequiel foi também numa das levas, junto com Daniel, Ananias, Azarias e Misael. Ele fez parte também. E, na verdade, nós vamos ver lá na frente que Ezequiel começou o seu ministério profético na onde? Lá em Babilônia, no cativeiro babilônico que ele começou. E Ezequiel, ele era da linhagem de quê? De sacerdote. Mas Deus, você vê, quando Deus tem um plano na vida da pessoa, irmãos, não importa, não tem como a pessoa fugir e não tem como alguém questionar. Tem como questionar? Não tem como questionar a chamada de ninguém. Os irmãos sabem que teve alguém que questionou a chamada de Moisés, a própria irmã dele questionou contra ele e contra Arão, ficou leprosa. Depois veio aqueles
Coré, Datã e Abirão, questionar também a chamada de Moisés, morreram também, que a terra engoliu todos eles. Então nós vivemos assim, não tem como questionar a chamada de Deus, e Ezequiel teve essa chamada. Então nós vemos, nessa parte dessa visão inaugural do profeta Ezequiel, ele recebeu a visão da glória de Deus, né? O discurso dessa primeira parte do livro predominante, ameaças de juízo. Você vai ver que Deus vai falar, o fim vem, o fim vem. Deus vai falar para Ezequiel, Ezequiel, eu vou te mandar no meio de um povo rebelde, mas você não fica rebelde como eles são não, porque eles são casa rebelde. Deus traz uma mensagem de juízo, de ameaças à nação de Israel, porque a idolatria predominava, certo? Predominava a prostituição, a idolatria e tantas outras coisas mais, irmãos, predominava no reinado. Então Ezequiel vem trazer essa primeira mensagem de ameaças e julgamentos, juízos para a nação. E nós vemos, a mensagem traz também uma série de advertências aos falsos profetas e aos reis de Judá e aos sacerdotes, capítulo 7, versículo 26 e 27. Então ele traz uma mensagem para os falsos profetas e para os sacerdotes. Por quê? Irmãos, os falsos profetas, enquanto o profeta trazia uma mensagem de juízo, os falsos profetas falavam o quê? Não vai ser assim não. Não vai ser desse jeito, pode ficar. Quer dizer, os falsos profetas estavam dando ênfase e alimentando o quê? O pecado da nação. Porque se o profeta trazia uma mensagem de juízo, de ameaça e juízo, e vinha o falso profeta, trazia uma outra mensagem que não seria daquele jeito, qual era a tendência do povo? Continuar no pecado. Aí Deus levanta o profeta Ezequiel. É igual hoje, irmãos. Hoje nós estamos numa guerra espiritual, uns pregando a verdade e outros tentando enganar com a mentira, usando a própria palavra, a própria Bíblia. O diabo não usou a própria Bíblia, a própria palavra, para tentar enganar Jesus? Foi ou não foi? Lá no monte, Jesus estava 40 dias sem comer e sem beber. O que o inimigo falou? Ele está com fome. Como não tem pão, não tem padaria aqui, se ele é o Filho de Deus, ele vai transformar as pedras em pães. Então sempre os falsos profetas trabalham em contrariedade, em oposição ao povo de Deus. Por isso que às vezes a gente fala assim, quando a gente fala que tem irmão, que tem uma ambição de ir atrás de profecia, de ir atrás de revelações. Irmão, a maior revelação, eu acredito nos dons espirituais, eu acredito nos dons do Espírito, mas a maior revelação para nós é qual? A palavra de Deus. Deus pode revelar, Deus pode usar alguém através do dom da palavra da ciência, da palavra da sabedoria, revelar alguma coisa, mas não é regra. É regra? Não é. Não é regra e não é doutrina. Então a gente tem que tomar cuidado, porque as pessoas querem facilidades. E Ezequiel veio usado por Deus para quê? Para quebrar essas facilidades, irmão. Para quebrar essas facilidades, porque as pessoas querem facilidade para servir a Deus. Hoje tem igreja para todo gosto. Se você não gostou de uma igreja, você vai na outra, chegou lá, não me serve. Aí você vai na outra, essa aqui tem alguma coisinha aqui, não, também não me serve. Então as pessoas não estão procurando a verdade, estão procurando o quê? Uma igreja aqui, adequada com elas, e que encaixa neles. E enquanto, irmãos, que é o contrário, não é eu que tenho que, a igreja que tem que se adequar comigo, é eu que tenho que me sujeitar ao Evangelho, à palavra. Não é o Evangelho sujeitar a minha vontade, porque senão seria fácil. Não é o Evangelho sujeitar o meu querer, não, é eu sujeitar a vontade do Evangelho. Não é isso? Vamos mais, segunda parte do capítulo de número, aí vai ser do capítulo 25 ao 32. A segunda parte.
Depois dos pronunciamentos de juízo contra Judá e Israel, os oráculos divinos são direcionados contra as nações vizinhas: Amon, Moabe, Edom, Filístia, Tiro, Sidom e Egito. Ezequiel 25 ao 32. Isso revela que Javé não é somente o Deus de Israel, mas também de todas as nações, soberano em todo o universo. Êxodo capítulo 19, verso 5. Olha aí, segunda parte do capítulo 25 ao 32, vai falar o quê? Vai falar do pronunciamento de juízo contra Judá e Israel, que também são direcionados a quem? As nações vizinhas. As nações vizinhas. Por que Deus trazia os juízos também para as nações vizinhas? Vocês sabem por quê? Porque Israel pecava por causa de quem? Por causa das nações vizinhas. É igual hoje, tem gente que peca porque o outro pecou. O outro pecou, não aconteceu nada com ele, vou pecar também. Ele errou, não aconteceu nada. Você entendeu? Então Deus trazia juízo para a nação de Israel, mas trazia para as nações vizinhas também, viu? Porque senão Deus castigava Israel e as outras nações continuavam numa boa, né? Eles podiam olhar e falar: mas peraí, eles não temem a Deus e está vivendo numa boa, não tem juízo, não tem nada, por que nós vamos ficar sofrendo na mão de Deus? Se Deus, qualquer coisa que nós faz de errado, Deus nos pune. Aí Ezequiel vem e traz mensagem para as outras nações também, para Amon, para Moabe, para Edom, para Filístia, Tiro, Sidom e Egito. Isso revela que Javé, né, não é somente Deus de Israel. Deus não é somente Deus de Israel. Não, é de todas as nações, mas de todas as nações. Deus é. O que fala o Salmo 24 e 1? O que fala, irmão? Salmo 24 e 1. Do Senhor é o quê? A terra e a sua, e os que nela. Então, todas as nações são do Senhor. Você entendeu, irmão? Deus é de todas as nações. Você pode ver. Se Deus não fosse de todas as nações, iria chover só para Israel, né? Mas quando chove para Israel, é igual. Deus é Deus só, Ele cuida só do justo? Não. Até o injusto é abençoado. Por quê? Porque imagina bem, se Deus falar: não, fulano, teu vizinho não é crente, não gosta de ir na igreja, eu vou mandar chuva só no seu quintal. Aí está caindo chuva lá na sua casa, do vizinho está ali que é solão quente, rebentando o mono. E não é assim, chove na minha casa e chove na casa do vizinho, chove na casa do justo e chove na casa do injusto. O justo come e o ímpio também come. Então Deus é Deus de todas as nações. Terceira parte, do capítulo 33 ao 48. Começa com a notícia da queda de Jerusalém. Ezequiel 33 ao 21. Os oráculos dos capítulos 33 a 39 falam do retorno dos judeus de todas as partes do mundo à terra de seus antepassados, incluindo a visão do vale de ossos secos. São profecias sobre a restauração nacional que se cumprem em Israel na atualidade e sobre a regeneração espiritual de toda a casa de Israel. As profecias dos capítulos 38 e 39 falam da invasão e derrota de Gog e seu bando à Terra Santa. O livro de Ezequiel termina com a visão do novo templo e da redenção para Israel e toda a humanidade, com a resposta, primeira visão, Ezequiel 40 ao 48. Então veja aí, meus queridos, a terceira parte começa com a notícia da queda de Jerusalém, que Jerusalém seria levada cativo.
Começou a queda, destruição do templo em Jerusalém, né? Tudo começou. Mas aí o profeta vem e traz as mensagens. Olha aí para você ver, ó. Os oráculos do capítulo 39 falam a retorno dos judeus. Por quê? Quando Israel pecou, irmãos, que houve esse transtorno, Israel dispersou pelas nações. Foi judeu para toda parte. Aí quando do cativeiro começou o quê? A voltar. Só que ainda não cumpriu ainda tudo não, irmão, porque vai cumprir agora. Não voltaram tudo. Israel começou a voltar para dentro de Israel em 1948. 1948, 70 e poucos anos já se passaram. 70 e poucos anos já se passaram. Eles vão voltar, né? Ali quando Cristo for o quê? Estabeleceu o quê? O reino do milênio. Que as nações vão... Eles já estão voltando, mas não voltou todos. Então Ezequiel já estava vendo coisa presente e estava vendo coisa futura. E ainda fala, são profecias sobre a restauração nacional que se cumprem em Israel na atualidade, sobre a regeneração espiritual de toda a casa de Israel. Então, na atualidade, Israel já está voltando. Israel está voltando. Eu vi um estudo pouco tempo, quando fala assim, ó, que Jesus fala assim, ó, não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Sabe qual geração? A geração da figueira. E quem é a figueira? Israel. Quantos anos dura uma geração? 70 a 80 anos. Quantos anos está fazendo que a figueira brotou? 74 anos. Para você ter uma ideia, que já é o quê? Uma geração. Então nos mostra o quê? O que nos mostra, irmãos? Que o sinal está aí, ó. Não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. De 1948 para cá, quantos sinais nós já vimos? Para os irmãos terem uma ideia, da pandemia para cá, os sinais multiplicou. Os sinais no céu, na terra, no meio do povo de Deus, multiplicou. Isso nos mostra que Cristo já volta. Tem um hino que fala que tudo nos mostra que Cristo já volta, breve Jesus voltará. Não tem um hino assim? Vamos mais, a lição é muito grande, ela tem 4. Segundo tópico, sobre o profeta. Vamos ver aqui agora sobre o profeta Ezequiel. As poucas informações sobre a vida pessoal de Ezequiel estão nos relatos entrelaçados nas profecias registradas no livro. Ele não é mencionado nos outros livros do Antigo Testamento. Aí, Ezequiel só está no livro dele mesmo. Só trata no livro dele, não dá uma referência, não fala em outro livro, nem em Reis, nem em Crônicas, não é citado. Pode ir. A identidade. Seu nome hebraico é Yexkel, fortalecido por Deus, e não aparece nos relatos dos reis e das crônicas. O pouco que se sabe a respeito dele é o que lemos no livro que leva o seu nome. São alguns detalhes de sua vida pessoal. E esses fatos aparecem para ilustrar a situação exílica de seus compatriotas na Babilônia, conforme Ezequiel 12, verso 4 ao 7. Ele viveu entre os exilados na Babilônia, iniciou o seu ministério ali, no cativeiro, quando completou 30 anos de idade, no 30º ano, Ezequiel 1:1. Não se sabe a data exata do fim do seu ministério, mas
Com base nos dados cronológicos apresentados no livro, sabemos que o seu ofício durou cerca de 22 anos. Olha aí, a identidade do profeta. A Bíblia não traz muitos relatos da vida do profeta, nem no livro de Reis, nem no livro de Crônicas, que fala a história dos reis, fala a história de profetas, fala histórias de sacerdote, tudo mais, mas não traz menção à vida do profeta, né, Ezequiel. Mas mostra, né, aqui que esses fatos aparecem para ilustrar a situação exílica dos seus compatriotas em Babilônia. Ele viveu entre os exilados na Babilônia. Ezequiel 8 e 1, 20, versículo 1. Ele iniciou o seu ministério na onde? No exílio. Você imagina bem, Ezequiel sendo levantado como profeta no meio de um cativeiro. Irmãos, não seria fácil de acreditar, seria, Zezinho? Você está falando coisa de você mesmo e tudo. Mas ele foi usado por Deus em pleno cativeiro babilônico. Ele iniciou o seu ministério. E nós vemos aqui que aproximadamente, pelos dados cronológicos, o ministério dele durou aproximadamente 22 anos. E eu vou te falar, irmão, esse profeta sofreu com o povo. Ele é assim, não tanto como Jeremias, mas sofreu. Vocês vão ver episódios aqui na vida de Ezequiel. Cada profecia que Deus usava ele para trazer, cada tipo de uma parábola, alegoria que Deus usava Ezequiel para fazer alegorias, mostrando o retrato de uma coisa, comparando a Israel. Deus fazia várias, você pode ver que tem várias alegorias no livro de profeta Ezequiel. É Deus comparando uma coisa para representar outra. Figuras. Então, o profeta Ezequiel foi muito usado por Deus, e nós vemos aqui que aproximadamente teve 22 anos de duração o seu ministério. Procedência. Da onde que Ezequiel veio? Ezequiel era de Jerusalém e pertencia a uma família sacerdotal, filho de Buzi. Ezequiel 1, versículo 3. Ele foi levado para a Babilônia na primeira leva de deportados, em 597 a.C., quando o rei Nabucodonosor depôs Joaquim do trono de Jerusalém, levando-o para a Babilônia e pondo Zedequias, seu irmão, em seu lugar. Segundo Reis, capítulo 24, versos 10 ao 17. Daniel estava também entre eles. Daniel 1, 3 a 6. Enquanto Ezequiel vivia entre os exilados e exercia o seu ministério profético entre o povo, Daniel servia na corte de Nabucodonosor, conforme Daniel 1, 19 ao 21. E Jeremias profetizava em Judá, para o povo de Jerusalém. Jeremias 25, verso 1, e capítulo 26, verso 1, e capítulo 27, verso 1 também. Olha aí, procedência. Da onde que Ezequiel era? De Jerusalém, Reino do Sul. Reino do Sul. E pertencia ao quê? Uma família sacerdotal. Então Ezequiel, para você ver, Deus errou o alvo? Não. Mas se ele era da família sacerdotal, ele tinha que ser um sacerdote. Mas, irmãos, Deus é soberano. Deus é soberano. Aonde que Deus foi usar Ezequiel? Começar a usar Ezequiel lá, o seu ministério profético, lá no Babilônia, no cativeiro. Então, aquela tribo. E ontem, irmãos,
A coisa mais difícil, presta atenção para você ver. Por isso que a gente fala, para a gente viver em oração, para ouvir a voz de Deus. Porque em cativeiro não é fácil você ouvir a voz de Deus. Para você ver, sabe aquele Salmo 137? Que fala assim, ó, ou o 126 também fala assim, ó, quando eles nos pediam para cantar um hino, ele fala, como que nós vamos cantar um hino de Sião em terra estranha? Pendurou as asas. Era difícil, irmão, mas veja bem para você ver, num cativeiro, e Ezequiel ouviu a voz de Deus lá dentro. Isso fala, sabe o que é isso, irmãos? Ezequiel tinha intimidade e sensibilidade, porque para ouvir a voz de Deus tem que ter sensibilidade, tem que ser sensível, porque senão você não ouve a voz de Deus. Se a nossa mente for bagunçada, nosso coração for bagunçado, nós não conseguimos ouvir a voz de Deus, porque a voz de Deus é abafada pelas outras vozes que às vezes nós estamos dando crédito. Então Ezequiel lá no cativeiro, você imagina bem, olha aqui, irmãos, que jeito que Deus apareceu para Ezequiel no cativeiro? Para dar mensagem para ele. Você acha que Deus chegou, Ezequiel, eu sou Deus, vim trazer mensagem para você. O que ele ouvia? O que ele ouvia, irmãos? Apenas a voz. Enquanto todo mundo ouvia a voz dos malvados, Ezequiel ouvia a voz de Deus. É igual Noé, você imagina, Deus não revelou para a mulher de Noé, não revelou para os filhos de Noé. Deus revelou para quem? Para Noé. Noé viu Deus? Não. Ele ouviu? Deus chegou, faz uma arca, vou te dar a metragem, tudo. Você tem 120 anos para construir. Ele chegou para a mulher dele, ó, vocês podem achar que eu estou doido, mas nós vamos fazer um barcão, um barco bem grande. Assim era Ezequiel. Você pensa bem, Ezequiel lá no exílio, e de repente Deus traz uma mensagem para ele, eles falam para ó, nós vamos sair daqui. Ó, mas como é que você sabe? Deus falou comigo. Você está dormindo, você está louco, rapaz, que Deus falou com você o quê? É igual hoje, nós falamos que Deus fala conosco, eles não acreditam. Onde que Deus vai falar com um comedor de feijão? Onde que Deus vai falar com um ser humano, gente? E Deus fala ou não fala? Sim ou não? Fala. Então, irmãos, Ezequiel, veja bem, estava Ezequiel e Daniel lá no cativeiro, usado por Deus, e Jeremias estava na onde? Estava em Jerusalém, profetizando também. Para você ter uma ideia, né? A obra de Deus não para, né? É Deus falando no cativeiro e é Deus falando na sua terra. Era Deus usando Ezequiel lá no cativeiro e Deus usando Jeremias. A obra de Deus não para, irmão. É pior bobeira se alguém falar assim, ó, eu não vou fazer mais nada, não vou mais trabalhar na igreja. Ixi, Deus está tremendo. Ai, meu filho não vai mais trabalhar. Como é que eu vou fazer, gente? Eu preciso de um e ele não quer mais. É desse jeito? Não. Se eu falar não, Deus usa um jumento, um burro, um animal, mas a obra dele não para. Lembra quando Deus usou? Vamos ver se vocês lembram. O que Deus usou para falar com Balaão? O que foi? Uma jumenta. Você pensa bem, você é montado numa jumenta, de repente ela olha para trás, abre que bocão. Ô, por que você está me batendo? Então Deus não, meu filho, não para, não tem desse negócio. Por que Deus permitiu Ezequiel ir para lá? Porque Deus já sabe de todas as coisas, assim. Deus já sabe de todas as coisas. Você entendeu? Então, está aí, meus queridos, a identidade do profeta, da procedência.
Vamos mais. Terceiro tópico, sobre o atalaia. Agora nós vamos falar do título da lição. Nós conhecemos o profeta, nós conhecemos, a sua procedência, nós conhecemos a sua vida, nós conhecemos sobre o seu livro. Agora nós vamos sobre a função que ele foi chamado atalaia. É uma palavra feminina de origem árabe, at-talat, lugar alto. A função do atalaia é descrita em 2 Samuel, capítulo 18, versículo 24 ao 27, e 2 Reis, capítulo 9, versículo 17 ao 20. E melhor ilustrada pela parábola de um militar posto como sentinela, Ezequiel 33, verso 2 a 6. Essas atividades são empregadas no Antigo Testamento aos profetas de maneira metafórica, por causa da responsabilidade da sentinela militar e do profeta de avisar sobre o perigo. Olha aí, o atalaia. O atalaia quer dizer lugar alto. Ele ficava no tipo de uma torre de vigília, um lugar alto da entrada da cidade ou do palácio. Você pode ver no livro de 2 Reis, capítulo 9, versículo de número 17 ao 20, olha o que diz, ó. E o atalaia estava na torre de Jezreel, e viu a tropa de Jeú que vinha, e disse: vejo uma tropa. Então disse Jorão: toma um cavalo e envia ao encontro, e diga: a paz. Então veja bem, o Jeú lá ia de encontro com quem? Entregar a mensagem para Jezabel. Só que o atalaia da rainha estava lá na torre. De longe ele olhava se estava vindo inimigo. Quando eles olhou, ele falou: ó, quem que é? Ah, pelo andar da carruagem deve ser Jeú, porque o rapaz corria mesmo. Se ele pegasse os carros de hoje, era 240 por hora. Porque ele andava demais na carruagem. Aí, dá uma olhada aí. Então, a obrigação do atalaia era ficar olhando em volta, se vinha tropa inimiga, se lhe vinha mensagem de paz ou mensagem de guerra. Essa era a função. Então, o Ezequiel, como atalaia, ele recebia a mensagem de Deus para o povo. Ele recebia a mensagem de Deus para o povo, e ele tinha que avisar o povo. Se o povo desse crédito à mensagem que o atalaia avisava, eles ficavam livres. Se não desse crédito, eles ficariam refém, ficariam cativos. Então é igual hoje, irmão. Quem é o atalaia hoje na casa de Deus? É o pastor, é o ministério, que está sempre avisando: irmão, cuidado, irmão, cuidado, irmã, cuidado, irmão, cuidado, sempre avisando. Ai de nós, ai de nós. A palavra ai é uma palavra de dor. Paulo falava: ai de mim, se não anuncie, me imposta o quê? Obrigação. Eu sou obrigado a pregar o evangelho. Somos ou não somos? Somos atalaia. Você é obrigado a pregar o evangelho, ou não? Não, pastor, eu não sei nem falar. Sabe? Você não sabe falar que Jesus é maravilhoso? Você não sabe falar que Jesus é lindo? Então você é um atalaia. Então essa era, a função. Veja bem, ó, essas atividades são empregadas no Antigo Testamento aos profetas de maneira metafórica, que por causa da responsabilidade do sentinela militar e do profeta de avisar sobre o perigo. Ou seja, ele ficava lá em cima. Agora, irmãos,
Preste bem atenção. O atalaia, ele não podia cochilar. Porque se ele cochilasse, ele não via os inimigos chegando. E quando ele acordasse, o inimigo já estava lá dentro. Isso nos mostra o quê? Que o ministério não pode dormir. Porque enquanto nós dormimos, o inimigo vem e faz o quê? Semeia o quê? Joio. Semeia joio. Quando nós acordar e ver o joio crescendo junto com o trigo, vamos arrancar. Aí não pode. Aí tem que deixar crescer junto. Então a função do atalaia, não pode cochilar. Fala para o seu irmão, irmão, não pode cochilar. É espiritual, irmão. Às vezes você fala, o pastor falou que eu não posso dormir, vou passar a noite acordado agora, dia e noite. Não é isso não, irmãos, porque tem gente que vai levar no pé da letra e falar assim, ixi, agora eu tenho que vigiar dia e noite, eu vou sentar aqui na beira da cama e não vou dormir mais. Não. Você tem que estar vigilante, tem que estar atento com as amizades, com as pessoas que estão à sua volta, porque nem tudo que diz ser amigo é amigo, nem tudo que se diz está do teu lado, está do teu lado, tá? Não. Você não lembra dos discípulos? Senhor, nós não vamos fazer nada não. Quando prenderam Jesus, quantos discípulos ficou com ele? Quantos? Não, mas quantos que ficou com ele quando Jesus foi preso? Nenhum. Todos eles dispersou. O Pedro que falou que ninguém põe a mão no Senhor não, o Senhor pode. Negou Jesus 3 vezes. Não ficou nenhum. Lá no livro do profeta Zacarias fala assim, eles vão prender o pastor, vão dispersar. Não fala? Quer dizer, prenderam Jesus, todo mundo dispersou. Pedro saiu correndo, o João saiu vazado, o Judas traiu Jesus com um beijo, os outros, tchau, perna para quem tem. Ficou seguindo Jesus de longe. Então nós temos que ser vigilantes. Depois do atalaia, o fim de 7 dias. Versículo 16. O profeta se refere à primeira visão com a qual inaugura o seu ministério profético, que ocupa todo o capítulo 1. A visão da glória de Deus, Ezequiel 1, 26 ao 28. Há uma mudança brusca no gênero literário apocalíptico, nessa visão da carruagem para o estilo típico dos profetas. Veio a palavra do Senhor, ao introduzir o seu chamado para ser atalaia. O fim dos 7 dias deve ser o tempo que ele esperou para recuperar suas forças depois do impacto da visão da glória de Deus. Ezequiel capítulo 1, verso 28 e capítulo 3, verso 14. Então veja aí, irmãos, fim dos 7 dias. O profeta refere-se à primeira visão na qual inaugura seu ministério profético, que ocupa todo o capítulo 1. Né? Ele teve, primeiro, a visão da glória de Deus, né? Versículo 26, 28. Há uma mudança brusca do gênero literário apocalíptico nessa visão da carruagem para o estilo típico de profeta. Veio a palavra do Senhor. Ao introduzir o seu chamado, veja bem, para ser atalaia, o fim de 7 dias pode ser o período em que, os irmãos lembram quando Daniel teve uma visão do anjo diante do rio Quebar, que ele ficou 1 semana de cama, quase morto, porque teve uma visão do anjo do Senhor. Agora Ezequiel também, pode ser que esse fim de 7 dias aqui, seja que ele estava restabelecendo da visão, porque a pessoa tinha visão de Deus, irmão, ele ficava fraco. Você pode ver, quando a gente sente aquela glória, hoje o povo não sente mais aquele poder que sentia antigamente de Deus, que a gente ficava, né? Hoje não, hoje parece que a carne inchou e o espírito emagreceu, e o negócio está pegando, e o povo não sente mais aquela presença de Deus igual sentia, não sente.
E Ezequiel ficou aqui 7 dias, uma semana para recuperar. Eu fico entendendo hoje, Zezinho. Daniel viu o anjo na beira do rio Quebar, não foi? Ficou uma semana. Ele desmaiou e ficou uma semana de cama. Hoje as pessoas vê anjo, vê Deus e não acontece nada. Que anjo é esse que está vendo? Que anjo que é? Então Daniel se recuperava da visão que ele teve, da visão que ele recebeu de Deus. Irmãos, olha, eu já senti o poder de Deus muitas vezes, sinto a presença de Deus, mas eu vou te falar, tem vezes que a gente pregava em congresso, que a gente sentia tanta presença de Deus. Está aqui a minha esposa que sabe. Eu saía para pregar no sábado, ficava sábado, domingo, pregava sábado à noite, domingo de manhã, domingo à tarde e domingo à noite em congresso. Eu chegava em casa para me restabelecer, Zezinho, porque era tanta a glória de Deus. A nossa carne não aguenta a presença de Deus, irmão. Aguenta só um tiquinho assim, tiquinho mesmo, pequenininho. E tem gente pedindo: Deus, me dá a porção dobrada do teu espírito. Você morre. Só um tiquitico. Nós já estamos, como se diz, butuando paletó. Nós precisamos voltar a sentir a presença de Deus. Parece que depois da pandemia, e foi-se, e acabou, e foi-se a glória de Deus. Ninguém sente mais aquele poder, aquela autoridade, aquela unção para pregar, aquele poder para pregar. Estendia a mão, onde estendia a mão, Deus batizava com o Espírito Santo, Deus curava. Hoje a gente estende a mão, pessoa está abrindo a boca de sono, desmaiando, misericórdia. Vamos mais. A expressão filho do homem. Versículos 17, parte A. Deus não se dirige ao profeta pelo seu nome, mas como filho do homem. Em hebraico, Ben Adam aparece 93 vezes ao longo do livro e 6 vezes só no capítulo 3. Nenhum outro profeta recebe esse título. Isso faz lembrar a natureza humana, fragilizada e pecadora, ao passo que Deus é o Senhor da glória. Somente o Senhor Jesus usava esse título, se referindo a si mesmo nos 4 evangelhos, a partir de Mateus capítulo 8, versículo 20. O título vem acompanhado de artigo, pois Jesus é o Filho de Deus e, ao mesmo tempo, o Filho do homem. Romanos 11, verso 4. Adão é o cabeça da humanidade pecadora e Jesus é a cabeça da humanidade redimida. Todos os que creem em Jesus Cristo recebem vida eterna. Romanos 5, 12 ao 21. Se você for ler o livro do profeta Ezequiel, irmãos, o Ezequiel é um dos profetas que amava a palavra de Deus. Você sabe por que amava a palavra de Deus? Se você ler do capítulo 1 ao capítulo 48 do livro do profeta Ezequiel, você vai ver sempre Deus falando assim, a palavra falando assim, ó: e veio a minha palavra do Senhor dizendo, e veio a minha palavra do Senhor dizendo, e veio a minha palavra do Senhor dizendo. Tudo de Deus. Então ele era um amante da palavra, era tudo que vinha. Aí Deus vai chamar Ezequiel de quê? Filho do homem. Quem que teve esse título? Vamos ver se os irmãos lembram. Jesus. E depois vai aparecer outras vezes no livro: filho do homem, e veio a palavra do Senhor dizendo. Você entendeu? Então, irmãos, é coisa tremenda isso. Ezequiel, você vê, Jesus
foi o único nos evangelhos que teve esse título. Quando o Filho do Homem se levantar, fala de quem? De Jesus. Eis que o Filho, então, Filho do Homem. E Deus deu esse título a Ezequiel, Filho do Homem. Aí vai falar o que aqui? Isso faz lembrar a natureza, a fragilidade pecadora, ao passo que Deus é o Senhor da glória. Somente Jesus usava este título, referendo a si mesmo nos 4 evangelhos. Depois nós vamos ver lá embaixo. Adão é o cabeça do quê? Da humanidade pecadora. O pecado da humanidade começou em Adão. E a remissão dos pecados da humanidade começou em quem? Em Jesus, Filho do Homem. Ou seja, Jesus tinha a identidade celeste, e quando fala Filho do Homem, é que ele tinha pai paterno também na terra. Ele não foi filho de Maria e José? Quando falava, esse aí é o filho do seu José, o carpinteiro. Você entendeu? Então, irmãos, Deus deu essa legalidade para Ezequiel, filho do homem. Filho do homem. Coisa mais boa, né? É quando Deus fala filho do homem, ou quando Deus fala meu servo. Meu servo. Então Deus falou com Ezequiel. Irmão, nós vamos cantar um corinho, nós vamos recolher dízimos e oferta para o bom andamento da obra. Depois nós voltamos aqui no outro tópico aqui, Atalaia sobre a casa de Israel. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor. Um cântico novo, cantai ao Senhor. Cantai ao Senhor. Porque Ele fez, Ele faz maravilhas. Porque Ele fez, Ele faz maravilha. Porque Ele fez, Ele faz maravilhas. Cantai ao Senhor, cantai ao Senhor. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor, cantai ao Senhor. Por quê? Porque Ele fez, Ele faz maravilhas. Porque Ele fez, Ele faz maravilhas. Porque Ele fez, Ele faz maravilha. Cantai ao Senhor, cantai ao Senhor. Glória a Deus. Quarto subtópico, o Atalaia sobre a casa de Israel. Deus sabia de antemão que os filhos de Israel no exílio continuariam na sua rebelião. Ezequiel 3 ao 7. Assim Ezequiel foi constituído por Deus, atalaia para profetizar aos filhos de Israel. Ezequiel 23 ao 7. Ele não esperava resultado de sua pregação. Seu propósito era advertir os filhos de Israel, pois hão de saber que esteve no meio deles um profeta. Ezequiel 2, versículo 5. Então veja aí, Atalaia sobre a casa de Israel. Deus sabia, Deus de antemão já sabia que o povo de Israel continuaria sendo rebelde no exílio, no cativeiro. É igual nós, irmãos. O ser humano é uma massa só. Mesmo debaixo de prova, mesmo debaixo às vezes de tribulação, nós ainda somos rebeldes a Deus ainda.
Por que Deus esqueceu de mim? Por que eu estou nessa? Ué, se nós estamos nessa, porque nós merecemos estar nessa aí. Alguma coisa nós fizemos. E Deus de antemão já sabia que o povo seria rebelde a Ele em cativeiro. Deus sabe de nós aqui. Quem de nós aqui vai até o fim? Sim ou não? Deus sabe ou não? Deus sabe. Então por que Ele não avisa? Você não vai até o fim não. Aí eu já parava aqui. Não é? Tem gente que está nessa. Por que Ele não me avisa se eu vou chegar até o fim ou não? Porque se eu não for chegar até o fim, eu já paro por aqui mesmo. E como se diz, eu vou caçar minha turma. Mas não é assim. Deus dá oportunidade. A Bíblia diz assim, que Deus não quer que ninguém se perca, mas que todos se arrependam e cheguem ao conhecimento do Evangelho. Então, o atalaia. Assim Ezequiel foi constituído por Deus atalaia para profetizar aos filhos de Israel. Só que Ezequiel, veja bem, ele não esperava resultado da sua pregação, porque ele sabia que estava no meio de um povo rebelde. Ele não esperava ver resultado da sua pregação, mas ele só falava: ó, vocês vão de saber que esteve no meio de vocês um profeta, porque eles não acreditavam que Ezequiel era profeta. Ah, você está querendo aparecer, só. Nós estamos aqui em cativeiro, você ainda vem com as palavras dessa ainda? Você está querendo aparecer, mas vocês vão de saber que esteve no meio de vocês um profeta. E o profeta não fala o que ele quer. O profeta fala o que Deus quer falar. Tudo. Ó, o profeta tinha que falar para rei, tinha que falar para sacerdote, seja quem fosse. Podia ser pessoa de posição e não de posição. Podia ser pessoa da alta ou da classe baixa, da classe média, o que fosse. Se Deus tivesse um recado, uma mensagem, Elias chegou para o rei Acabe e falou que, ó, 3 anos e meio não vai cair nenhuma gota d'água do céu, nem orvalho vai cair, senão segundo a minha palavra. É a mesma coisa, você sair daqui lá em Brasília e falar: presidente, você pensa bem, se o Isaías fala: eu não vou falar isso não, senhor. Fala: então você, como se diz, você é um frouxo. Eu estou mandando você falar porque eu já assinei embaixo. Vai lá e fala para ele que ele vai morrer. Eu não, pois não morre nada. Eu que fico no ruim. Vai lá. Isaías foi. Então a função do profeta era, e o povo não acreditava que Ezequiel era profeta, porque falou: vocês vão saber que no meio de vocês veio um profeta, que Deus levantou um profeta no meio de vocês. Vamos mais. Quarto tópico, sobre a responsabilidade. A responsabilidade do profeta como atalaia sobre Israel se assemelha à nossa como cristão, na qualidade de mensageiro das boas novas de Cristo. Seu discurso alcança justos e injustos. Olha aí, a responsabilidade como profeta, como na casa de Israel, se assemelha à nossa, que nós temos que avisar tanto o justo quanto aos injustos. Falei: irmão, Deus me mostrou algo do seu esses dias à noite, lá num sonho ou numa visão. O irmão parece que está saindo meio do caminho, e Deus me mostrou. Deus já me mostrou quantas vezes em sonho eu tive que entregar mensagem para a pessoa. Deus, às vezes a gente está orando, Deus revela algo, irmão. Fala: gente, eu não vou falar isso aqui não, isso é coisa da minha cabeça. Deus fala: ou você fala, um dos dois. Aí você tem que falar. Você entendeu? Então a responsabilidade do atalaia lá de Israel é a mesma responsabilidade nossa. Quando eu falo nossa, não é a responsabilidade só do ministério, não é a responsabilidade é pessoal.
Deus pode te usar para advertir um vizinho seu. Deus pode te usar para poder exortar um vizinho, exortar um parente, ou para consolar alguém com uma palavra. O problema, por que tem gente que fala assim, nossa, por que o irmão sobe lá toda vez, e Deus me falou isso, Deus me mostrou isso, por que Deus não mostra para mim, só para ele? Aí o Salmo 25:14 te dá essa resposta. Os segredos do Senhor são para aqueles que o temem. Quer ter revelação de Deus? Começa a temer a Deus. Não é ter medo não. Porque medo passa. Medo, quando vem chuva que dá aqueles relâmpagos, a primeira coisa que você faz é o quê? Ai meu Deus, põe a mão na boca, na cabeça. Ai, não é desse jeito? Você tem o quê? Medo. Aí acabou o relâmpago, acabou a chuva, volta para a farra de novo. É igual o filho que tem medo do pai. O pai dana com ele tem medo, mas não obedece. Quando teme, obedece. O meu pai falou, eu não posso. O meu pai falou, então eu tenho que obedecer. Não é assim? Então, a responsabilidade do cristão. São duas as responsabilidades principais do cristão: anunciar o evangelho ao pecador e se cuidar para permanecer em Cristo até o fim. Se o atalaia não avisar o ímpio sobre o seu mau caminho e o perigo em que ele se encontra, certamente o ímpio vai perecer, e o mensageiro será cobrado diante de Deus, conforme versículo 18, e Ezequiel 33, versículo 8. Escreveu o apóstolo Paulo: e ai de mim se não anunciar o evangelho. 1 Coríntios 9, 16. Também é dever do justo perseverar até o fim, porque se ele ceder, a sua justiça não será levada em conta. Versículo 20, e Ezequiel 33, versículo 13, conforme ensina o Novo Testamento, Mateus 24, 13, João 17, 12, 2 Pedro 2, 20 ao 22. Responsabilidade do cristão, do crente em Jesus. O que é? São duas as responsabilidades principais do cristão. Primeira responsabilidade é o quê? Anunciar ao pecador e se cuidar para permanecer em Cristo até o fim. A nossa responsabilidade é de mostrar Cristo ao pecador e mostrar para ele que ele tem que perseverar até o fim. Não basta começar, não basta ir até o meio, tem que ir até o fim. Se quiser ter resultado, tem que ir até o fim, né? Então, veja bem, irmãos, se o atalaia não avisar o ímpio sobre o mau caminho e o perigo em que ele encontra, certamente o ímpio vai perecer e o mensageiro será cobrado. Ou seja, eu tenho por obrigação de avisar o pecador o perigo que ele está correndo de ficar fora da presença de Jesus. Ou não? Nós temos por obrigação de avisar. Deus vai cobrar de nós. Quando Deus instituiu a Páscoa, Deus falou para Moisés o quê? Se o cordeiro for grande, divide com as famílias. Eu tenho obrigação de dividir o cordeiro com as famílias, com o povo. Quem é o cordeiro? Jesus. Eu não posso ficar com ele só para mim. Eu tenho que dividir. Como atalaia, eu tenho que dividir. Mas meu vizinho não gosta de crente. Problema dele, mas eu gosto dele. Mas meu vizinho é de outra religião, da religião do mal. Não tem problema. Eu sou atalaia, eu tenho que avisar ele. Eu tenho que falar que
Quando a pessoa chega, olha aqui, se alguém chegar para você e falar assim, ó, ô irmão, todos os caminhos levam a Deus, né? O que você vai falar para ele? Aí tem gente que tem medo. É mesmo. Aí quando o crente conhece Bíblia, ele vai falar o quê? Provérbios 16 e 25, a Bíblia fala, através de Salomão, há caminhos que ao homem parece direito, mas o fim deles é morte. Você já está na Bíblia. E outra coisa, Jesus falou o quê? João 14, 6. Eu sou o quê? O caminho. Então não são os caminhos, é o caminho. Não são os caminhos, é o caminho. Jesus é o caminho. Há caminhos que ao homem parece direito, mas o fim é morte. A Bíblia já fala que existe o caminho. E Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai se não for por Jesus. Então é obrigação nossa. Tem gente, irmão, que diz: eu tenho vergonha de falar de Jesus. Antigamente, irmão, o povo não tinha vergonha de carregar a Bíblia. Hoje nós estamos vivendo numa geração que não carrega mais. Foi diminuindo a Bíblia, lembra? Era uns biblona grandona, depois foi tendo, depois agora Bíblia de bolso, celular. Você vai para a igreja, cadê sua Bíblia? Não tem Bíblia não. Você não é crente? Sou. Mas cadê? Não, eu ficar andando que tem para a rua. Antigamente eles falavam que a Bíblia era desodorante de crente, né? Aonde que o crente carregava a Bíblia? Guarda o braço. Ó. Para a igreja. Aleluia. Maior alegria. Não é assim? Aí depois foi mudando. Não dá nem para ver. Depois veio umas bibinhas petitinhas assim. Aí põe no bolso. Agora já é celular. Daqui um dia eu não sei o que vai ser mais. Não vai ter Bíblia mais. Então, é obrigação nossa de avisar o perigo. O perigo está à porta. Jesus está voltando. Ezequiel vai gastar, lá no capítulo 7, ele vai falar: o fim vem, o fim vem. O fim vem sobre os 4 cantos da terra. Você pode ler o capítulo 7 do livro do profeta Ezequiel. Ele vai falar sobre isso. Ainda diz: escreveu o apóstolo Paulo: ai de mim se não anunciar o evangelho. Também é dever do justo perseverar até o fim. Agora isso aqui que machuca. Se ele ceder, a sua justiça não será levada em conta. O que está dizendo? Você foi justo até hoje, e a partir de hoje você começa a cometer a injustiça. Aí a justiça que você praticou para trás, ela é esquecida. É perdido. Mas eu fiz muita coisa boa, mas agora você começou a fazer ruim. Mas é muita injustiça. Deus é justo. Mas o que eu fiz para trás? Perdeu. Eu vou ter que começar de novo? Se tiver a aceitação de Deus, sim. Se não, o que nós faz? Então veja: também é dever do justo perseverar até o fim, porque se ele ceder a sua justiça, se ele ceder, a sua justiça não será levada em conta, conforme ensina o Novo Testamento. Segundo o subtópico do tópico 4, a responsabilidade do ímpio.
A responsabilidade do ímpio, versículos 19 e 27. Quando anunciamos o Evangelho e o pecador rejeita a salvação em Cristo, tal rejeição vai testificar contra ele mesmo naquele dia, conforme Atos 18, versículo 6. Deus disse a Ezequiel: quem ouvir, ouça, e quem deixa de ouvir, deixe. Versículo 27. A expressão usada pelo Senhor Jesus: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mateus 11, 15. Em passagens paralelas, Marcos 7, 16, Lucas 14, versículo 35. E em Apocalipse 13, versículo 9, é uma fraseologia similar que vem de Ezequiel. Isso significa que Deus é a fonte da profecia de Ezequiel e do evangelho que pregamos. Versículo 27, parte A. Responsabilidade do ímpio, do pecador. Qual é a responsabilidade dele? De ouvir. A minha responsabilidade é de anunciar. Queira ou não queira ouvir, eu tenho que anunciar. E aqui Deus fala para Ezequiel: quer eles ouçam ou quer eles deixam de ouvir, mas você fala. É igual hoje, nós somos obrigados a falar. Ah, mas o povo não escuta mais não, pastor. Mas eu tenho que falar, eu tenho que anunciar, eu tenho que mostrar. E o próprio Jesus diz, também a frase de Ezequiel: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Lá em Apocalipse vai dizer o quê? Quem tem ouvido, ouça o quê? O que o Espírito diz às igrejas. Então, a responsabilidade do justo é anunciar. E a responsabilidade do ímpio é o quê? Ouvir. Ele tem que ouvir. Se ele não ouvir, veja bem, quando anunciamos o Evangelho e o pecador rejeita a salvação em Cristo, tal rejeição vai testificar contra ele mesmo naquele dia. Veja bem, no dia do juízo final, as pessoas que você pregou, que eu preguei e que rejeitaram a pregação, eles vão querer dizer: ninguém nunca me falou, ninguém nunca me avisou que isso era pecado, que isso fazia mal, que isso... Aí Deus vai falar assim: ó, peraí, ninguém nunca te avisou? Vamos passar o filme da sua vida, porque tem um memorial diante de Deus. Todas as coisas estão na memória de Deus, de todos os habitantes da terra, desde Adão até o último que surgir. Agora está tudo lá diante de Deus. Ninguém nunca me avisou? Não, vem cá, olha lá, ó. O dia que o meu servo estava ensinando na igreja, você não foi no culto. Olha lá onde você estava. Mas quem falou? Olha lá, você está lá, ó. Lá era o lugar de você ir? Não era para você estar na minha casa? Então ele avisou. Ele avisou, só que você não quis ouvir. Você não quis. Porque tem gente que não quer aprender, irmão, porque eles falam: se eu aprender, eu sou obrigado a cumprir. Então eu não aprendendo, eu não sou obrigado a cumprir. Mas se eu aprender, eu sou obrigado a cumprir. Meu filho, a partir do momento que eu aceitei Jesus, eu tenho por obrigação viver o Evangelho, viver a palavra. Jesus fala assim, ó, que Pedro fala assim, ó, que é melhor não terem conhecido do que conhecerem e voltarem atrás. Isso fala o próprio provérbio. Pedro fala, isso diz o cão voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada voltou-se ao lamaçal. Ou seja, você avisa o pecador, ele se regenera, e de repente ele cansa do Evangelho e volta a comer tudo que ele jogou fora. Bebida, pecado, prostituição, ele volta a comer tudo aquilo de volta. É o que Pedro falou, é o cão voltando ao seu próprio
vômito, ou seja, o cachorro. Não vou nem falar nada não, porque vocês já sabem. Senão depois você não vai querer nem jantar. É? E volta lá e a porca lavada. Você dá um banho na porca, ela está lá cheirando, fedendo chiqueiro. Eu vou dar um banho nessa porca para ela ficar limpinha e cheirosinha. Você acaba de dar um banho na porca e vira as costas, ela vai para onde? Para a lama. Ela deita lá, rola, lambuza e vem para o dono balançando o rabinho, cheirando porco de novo. É desse jeito. É a pessoa que ouve, escuta e depois rejeita. Mas a minha obrigação é o quê? De avisar, de pregar. Por último, terceiro tópico, a extensão da nossa responsabilidade. A extensão da nossa responsabilidade, versículo 20. Quando o justo se desvia, precisa igualmente ser alertado. Esse mesmo princípio na fé cristã significa que temos responsabilidade diante de Deus por aquele irmão e aquela irmã que estão se esfriando na fé ou que se afastaram dos cultos, principalmente na época de isolamento social, e isso pode levá-los ao completo desvio. É dever nosso cuidar um dos outros na igreja, conforme 1 Coríntios capítulo 12, versículo 25. A nossa preocupação não é somente com o pecador ignorante, mas também com as ovelhas que se desgarraram do rebanho. Lucas 15, versículo 4 a 6. A preocupação do atalaia tinha que ser com o ímpio e com o justo. O ímpio dele converter e o justo, se o justo escorregar, o atalaia divertir ele e ele voltar a praticar a justiça. O justo. Senão tem gente que vai ficar caindo, vai, não, eu sou justo, eu caio, levanto, Deus falou que vai levantar 7 vezes. E não é assim. Tem gente, ai pastor, caí de novo. Mas cair é do homem, né pastor? Levantar é de Deus. Eu não sei, não está escrito isso, só se for no livro de Santo Antônio. Tem aí na Bíblia? Não tem. A carne é fraca, o espírito. A carne é fraca, né pastor? A carne é fraca. Ela não gosta de orar, não gosta de vir na igreja. A carne gosta de novela, de filme, pecar, comida, glutonaria. Não é assim? Se nós for dar tudo que a nossa carne pede, nós estamos nos esquintos faz tempo. Tá ou não tá? Porque ela pede só coisa que não presta. Só quer carne, como dizer, picanha. O povo de Israel, nós queremos voltar, nós estamos cansados de comer maná do céu, nós quer carne do Egito, nós quer pepino, nós quer quiabo, nós quer cebola. Costumou sofrer, né? O povo costumou sofrer. Deus dando maná do céu, carne do céu. Então você vai e avisa. Você errou, mas tem chance ainda. Retorna, volta a praticar a justiça. Deus te aceita. Se ele voltar, você ganhou o teu irmão. Se ele não voltar, o que acontece? Você está livre do sangue do teu irmão. Aí tem aqueles que fracassou, os fracos na fé, fracassou não. Irmão, tem uns que fracassou, mas tem um que é couro grosso. Tem uns que é couro grosso. Eles falam assim, eu não estou preocupado não, a Bíblia já fala que o pastor tem que dar conta da minha alma. Aí joga tudo nas costas do pastor. É o pastor que tem que dar conta da minha alma, a Bíblia já fala. Vai nessa. Você não pluma esse corpo para você ver não, porque aonde você vai parar? Nós vamos ter que dar conta daqueles que nós
orientados por Deus, nós exorta, nós traz uma palavra de conforto, uma palavra de consolação, de edificação, aí sim. Mas aquele que está lá, irmão, você não está vindo nos cultos, amanhã eu vou. Passa um mês sem vir na igreja. Ah, eu estou doente. Mas se fizer uma festa, é sara. Se fizer, nós vamos ter um churrasco. Onde? Onde vai ser? Lá na casa do Cristiano. Estou lá, viu, Cristiano? Em nome de Jesus. Aí vai lá, vai ter um culto lá na casa do Cristiano. Eu estou custando aguentar com a perna. Não é desse jeito? Ou eu estou mentindo? Não. Aí você vai, exorta a pessoa. Irmão, vamos para o culto, irmão. Eu estou cansado, pastor. Irmão, vamos bater uma bolinha. Não, vai ser na onde? Lá no pólio ou lá na qual quadra? Sara na hora. Aí fica difícil, né? Como é que você vai? Eu não vou dar conta do sangue dessas pessoas, não. Não vou, não. A gente está pregando, está ensinando. Ele está vazando, aí. Estou longe. Mas a Bíblia fala que o senhor tem que dar conta da minha alma. Aí eles esquecem de ler que o versículo fala assim, antes de eu dar conta da alma deles, fala assim, obedecei. Tem que obedecer. Aí eu vou ter que dar conta. Se você obedece e eu não te aviso, aí eu tenho que dar conta. Mas lá, obedecei vossos pastores, como aqueles que hão de dar conta da vossa alma. Aí Deus está vendo tudo, a pirraça que a pessoa faz. Tudo Deus vê. Tudo Deus vê. Então, nós precisamos entender. A conclusão fala, o nosso compromisso diante de Deus é pregar o quê? O Evangelho. Não converter as pessoas, pois quem converte as pessoas é quem? Irmão, tem gente que aceita Jesus, você faz uma pregação, a pessoa aceita Jesus, aí o outro fala assim, irmão, agora você é crente, aceitou hoje, aí amanhã já vem o segundo dia na igreja. Irmão, agora você não pode pôr essa roupa aí não, viu? Você é crente agora. Você arranca esse balangandã também. Irmão, a pessoa veio hoje. Quem vai trabalhar nele? O Espírito Santo. Eu vou pregar a palavra, eu vou ensinar, irmão, cuidado com isso. Pessoa, não, quantas pessoas que nós já evangelizamos, fizemos pré-batismo, a pessoa chega, pastor, assim, eu tô sentindo meio constrangido com essa roupa aqui, eu não estou sentindo bem com isso aqui, não. Eu falei, não, já é o Espírito de Deus trabalhando na sua vida. Não precisa eu ficar falando, irmão, não vem pelado para a igreja, não, irmão. Não precisa eu ficar falando, não. Isso aí já é coisa da moral da pessoa, né? E é sequência também, consequência de uma vida salva. Então, tudo isso. E ainda fala, o Senhor mandou-nos pregar a palavra, como Deus falou ao profeta, quer ouça, quer deixe de ouvir. Continue anunciando a mensagem. É o que devemos fazer em oração, guiados pelo Espírito Santo. Então, a minha missão é o quê? Pregar. E transformar é de quem? É o Espírito Santo. Agora, o Espírito Santo só transforma se a pessoa der o quê, irmãos? Ouvido, se a pessoa der lugar. Se a pessoa der lugar. Certo? Que Deus nos guarde, irmãos, em nome de Jesus. Quantos atalaias nós temos aqui na igreja? Vixe, cadê os atalaias? Quantos atalaias nós temos aqui na igreja? Agora melhorou. Eu já estava até assustado, meu coração até bateu mais. Foi, vixe,